A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a criação da CPI dos pancadões. E o Leandro vai ficar nervoso agora. E vai investigar a organização e o financiamento destas festas clandestinas. O vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, foi quem propôs. E a CPI foi aprovada com 30 votos. São 55 vereadores na Câmara de São Paulo. 30 aprovaram, 7 foram contra, 1 abstenção e os outros faltaram. Segundo o vereador, a comissão também vai apurar omissões dos órgãos municipais, vai sobrar para a prefeitura, na fiscalização da perturbação do sossego. Rubinho Nunes falou sobre a CPI. Vamos acompanhar? É uma situação apocalíptica que acomete a todas as pessoas mais pobres, que além de conviver com a miséria, com a precariedade de estrutura, com a precariedade de moradia, com a falta de oportunidades, ainda tem que conviver com o crime organizado, fazendo baile na porta das suas casas a madrugada toda, achacando seus filhos, impedindo o livre acesso, mas principalmente impedindo o sono do trabalhador. Olha, eu gostei da iniciativa do vereador Rubinho Nunes. Se eu não me lembro, foi quando o Haddad foi prefeito de São Paulo que ele estimulou a realização dos pancadões. Mas ele mora no mesmo bairro que eu. Felizmente lá não tem pancadão, então ele pode dormir tranquilo. Coitado de quem mora onde tem pancadão. Fala um pouquinho do vereador Rubinho Nunes, faz favor, o que você achou dessa iniciativa? O Leandro tá todo se contorcendo. Quer escutá-lo primeiro? Irmãozinho, não, ele tem que aprender a ouvir também. Ele tá muito excitadinho. Deixa girar a roda que chega nele. Pode falar. Capês, uma iniciativa corajosa do Rubinho Nunes, porque nós sabemos que é o primeiro comando da capital, aqui em São Paulo, né, que detém aí esses pancadões, porque ali, além da exploração sexual infantil, também há um grande número de tráfico de drogas e outras coisas que acontecem. Estupro coletivo, por exemplo, é uma das coisas que acontecem, né? É uma atitude corajosa. Você disse aqui, quem mora perto de um pancadão, né? Eu moro no bairro da Vila Maria e eu não tenho medo nenhum de falar que a comunidade da favela da Marconi, que fica próximo ao meu bairro ali, sofre com esses pancadões. Sofre. Inclusive, tem várias páginas no Instagram da Vila Maria que já tentaram denunciar essas pessoas que fazem esses pancadões, mas foram cerceados, ameaçados por esses bandidos vagabundos que ficam lá fazendo esses pancadões, que zelam, né, pelo seu direito e pedem respeito, mas na hora de fazer esses pancadões, com aquele inferno daquele som ligado no último, com aquela música clássica que é o funk, no último volume, com aquelas pessoas cada vez menores de idade, quase que peladas ali, quase que despidas, dançando, fazendo aquelas danças e com aqueles copão de uísque, fumando aquele narguile. Eu vejo todo mundo, as pessoas não podem nem entrar nas suas residências. Outro dia, pasme, tá bom, meu amigo Fernando Capês? Uma ambulância foi impedida de entrar em uma rua porque tinha uma senhora quase que infartando por conta do volume desses pancadões. Essas pessoas que zelam e falam de política estão muito longe de saber o que é respeito. Então esse Rubinho Nunes está de parabéns. Uma atitude, uma ação corajosa. E eu estou aqui publicamente falando que eu moro perto de uma comunidade que vai se beneficiar quando essa lei entrar em vigor e acabar com esse inferno que é esses pancadões. Muito bem. É uma CPI que está investigando e atenção, vereadores aí da Vila Maria, o recado está dado pelo Rodolfo Maris. Luana Tavares. Ótimo, Capês. Não tem como não concordar com uma ação como essa, porque quando você olha os dados, né, e eu gosto muito de falar dos indicadores, enfim, para a gente ter uma noção, que aqui o Rodolfo bem trouxe um exemplo prático de como é viver perto de um lugar desse, ou como é ver isso acontecendo na sua região e não ter o que fazer, né? A gente registrou na cidade de São Paulo cerca de 102 denúncias por dia relacionadas a pancadão. Em um único mês, 27 mil denúncias de pancadões acontecendo na cidade de São Paulo. Então, é um problema realmente muito grave, porque afeta a vida das pessoas, afeta o sono das pessoas, afeta a segurança das pessoas. Aqui a gente está falando de outros fatores, não é só a música, né? Óbvio que a música é o que chama mais a atenção pelo volume, mas é o que acontece nos bastidores dessas festas, nos bastidores desses encontros de jovens e pessoas que acabam participando dessas festas. E em muitos momentos, viu, Capês, tem até incentivo de políticos, de pessoas da região que querem ali fazer
um benefício, né, levar um benefício para a população. Gente, isso é completamente contraditório ao papel de um líder público, de um agente que está ali para guardar a civilidade das pessoas e incentivar, ensiná-las também como é a convivência em sociedade. Então, passa dos limites. E outro ponto que eu acho importante, Capês, é que uma CPI, por que uma CPI, né? Por que não uma lei ou algum tipo de fiscalização que pune os bares, né, associados àquilo, ou as pessoas que sejam encontradas como organizadores? Justamente pelo que o Rodolfo trouxe aqui. É porque esse tipo de espaço, esse tipo de festa, ele está associado a diversos crimes que não são passíveis de serem investigados pela Guarda Municipal, por exemplo, de São Paulo, ou pela própria Câmara, que recebe também denúncias ali. Os vereadores recebem muitas reclamações e pedidos dos seus eleitores e da sociedade para que eles façam alguma coisa. Então, acho que realmente foi uma medida necessária e a CPI vai ser importante para fazer isso com cautela, porque exige o enfrentamento de estruturas que são muito bem arraigadas aqui na cidade de São Paulo, que operam e fingem que é a casa delas. E não é de todos nós. Ricardo Rose, se tem um serviço que não funciona na prefeitura, é o tal do PSIL. Também é difícil, precisa ter uma estrutura grande, porque imagina, sobra sabe para quem? Para a PM. Coitada da Polícia Militar, toca 190 toda noite, porque o vizinho está fazendo barulho e as pessoas não têm educação. Na verdade, elas não sabem respeitar o direito das outras. Então, até que ponto você acha que essa CPI pode contribuir, talvez, para a prefeitura estruturar melhor o serviço de proteção? E outra coisa, depois que organiza o pancadão, não tem como desmanchar. Só um louco tenta desmanchar, pode provocar uma tragédia. Você tem que impedir que ele se organize. Depois que começou, a PM não tem o que fazer. Exatamente. Quero te ouvir. Capês, os pancadões aqui na cidade de São Paulo realmente são um grande problema que perturbam a ordem pública. Fato. Mas eles são muito, muito complexos. E vou dizer para você uma coisa. Essa CPI, na minha opinião, é uma baita de uma demagogia política. Sabe por quê? Porque não vai dar em nada. Todo mundo já sabe, quem trabalha com política pública aqui em São Paulo, que é o tráfico de droga, que o PCC está ligado, que tem uma exploração ali de jovens, que atrapalha o sono das pessoas, como o Rodolfo aqui falou de forma brilhante, talvez até com relatos mais próximos. Eu conheço muito bem a região também da Marconi, sei como é que é, e sei que vereadores que tiveram muito votos ali naquela região estão mais para participar do pancadão do que para combater o pancadão. Essa é a realidade que a gente vive aqui na cidade de São Paulo. A CPI não vai dar em absolutamente nada, vai servir para recorte de internet, clique, dizer que eu estou fazendo alguma coisa. A prática é zero. A prática é zero. A gente já sabe que é o crime organizado que organiza isso, que explora, que vende drogas nesses espaços, que é muito, mas muito difícil combater. Precisa de uma infraestrutura por parte do poder público municipal, ou seja, a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, com tudo aquilo que a polícia, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar vem fazendo, tentando combater esses pancadões, mas que é extremamente complexo. Nós precisamos de mais inteligência nesse processo, porque não é uma coisa simples. E uma CPI que tem um poder extremamente restrito vai fazer absolutamente nada. Infelizmente, essa é a realidade. Pronto, Leandro Ferreira. Chegou a sua vez de falar. Você já amassou copo de plástico, bebeu caneca de água, já tomou teu café, já riscou, sei lá o que você riscou aqui, você me xingou escrevendo aqui um monte de coisa. Chegou a sua vez. Fala que eu te escuto. Primeiro eu quero tirar a prova dos 9, o copo tá inteirinho. Não tem um amassado. Vou até pegar café de novo nele. Mas é o seguinte, Fernando Capês, você está aqui provocando o seu homólogo, Fernando, né, Haddad, a respeito do que ele fez ou não fez quando prefeito em relação aos pancadores, mas eu vou chegar lá e o Fernando Haddad deixa ele ir lá administrando a economia do país, que está indo bem, e você não precisa se preocupar muito com isso, tá bom? As CPIs na Câmara Municipal, primeiro ponto que é o seguinte, eu concordo aqui com o Holtz aqui, o Ricardo Holtz aqui, em razão de ele ter dito, essa CPI não vai dar em nada. E é verdade, Ricardo, essa CPI foi aprovada para não dar em nada. Sabe por quê? Porque na frente dela foram aprovadas outras 2 CPIs que estavam aprovadas para instalação. Uma era a de fraudes na habitação de interesse social e a outra era a das comportas da Penha, lá na Sabesp, que geram parte dos alagamentos ali em São Miguel. Né? E essa outra CPI das fraudes na habitação de interesse social foi apresentada e aprovada por ninguém menos que o próprio Rubinho Nunes,
que não instalou a CPI, porque isso obrigaria a investigação sobre a Prefeitura de São Paulo e os contratos fraudulentos que as construtoras estão mantendo de HIS, que é a habitação de interesse social, né, que vendem para famílias mais abastadas, com mais dinheiro, unidades habitacionais que são para baixa renda. Então, eles deram um golpe, Ricardo, na Câmara Municipal e não instalaram essas outras duas CPIs que estavam já aprovadas para instalar essa CPI agora dos pancadões, que é para não dar em nada, porque sabe que a responsabilidade não é da Câmara Municipal, em que pese que alguns ajustes podem ser feitos, né? E aprovaram uma outra CPI, que é da Janaína Pascoal, sobre a íris do olho, sobre coleta de informações de íris do olho, tudo isso para não ter que investigar o Tarcísio e a Prefeitura de São Paulo a respeito das fraudes na habitação de interesse social. Isso está em discussão na Justiça, vai parar lá no Ministério Público. Sorte do Capês que não está lá mais para ter que abrir inquérito contra o presidente da Câmara Municipal a respeito desse assunto, né, Capês? Você se livrou dessa. Mas calma que eu ainda nem cheguei no assunto que você queria saber, que é o seguinte, né? O assunto que ele queria saber era a respeito do Fernando Haddad. É a fixação, é o Fernando, ele se olha no espelho, vê um Fernando, ele tem que questionar o outro, né? E aí, o ponto aqui principal é o seguinte: o Fernando Haddad foi o prefeito que aprovou a lei que multa as pessoas que realizam pancadão. Pela primeira vez na cidade de São Paulo foi aprovada uma lei que permite multar os organizadores disso, foi no governo Fernando Haddad. E o que o governo Fernando Haddad fez, além disso, foi, em diálogo com a Liga do Funk, que é uma organização que hoje reúne muitos desses funkeiros de periferia, que começam, inclusive, a circular suas produções nesses pancadões, era de tentar organizar equipamentos públicos para acolher essas festas a preços acessíveis, e não o Lollapalooza lá no Autódromo de Interlagos, que custa R$900 por dia para poder frequentar, né? Mas acolher esses pancadões e levar para o Autódromo de Interlagos, para o AMB, para equipamentos que tenham a estrutura para receber essas pessoas e essas pessoas possam desocupar a porta da casa das comunidades onde vivem tantas outras que são atrapalhadas pelo dia a dia do pancadão, como de fato são, né, onde tem muito tráfico, tem muito abuso de menores, tem muito roubo de motocicleta, né, mas que foi a iniciativa que se tentou, infelizmente não foi para frente, e agora vem mais uma vez o populismo, nesse caso do meu vizinho, inclusive Rubinho Nunes, que desistiu de investigar a habitação de interesse social para ir brincar de pancadão. Muito bem. Aqui é debate e também local, como vocês viram, para desabafo. Agora, vejam só, eu me fixei no R7 aqui, que é um site que tem muito consultado. Haddad libera funk nas ruas de São Paulo e gera polêmica na cidade. Prefeito diz que pancadão é cultura. Por isso que eu acabei falando isso. Com relação às fraudes na habitação social, eu talvez, por ter formação jurídica, eu tomo um pouco de cuidado com manchetes de jornal, porque eu sei que em muitos casos não tem fraude nenhuma. E como eu não conheço todas as provas, eu já conheci algumas que não dizem que não haver fraude. Então, cuidado com essa lacração. Aqui, a informação tem prioridade. Sobre a lacração, meu querido amigo que acabou de desabafar, Leandro Ferreira.